Bom, fala aí, galera. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho do gráfico, né, da função polinomial do segundo grau, também conhecida como função quadrática, né, mas a gente chama muito de função do segundo grau. Bom, o que nós temos que ter sempre em mente, né, que a função do segundo grau, ela representada graficamente, ela é uma parábola. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Não podemos esquecer que a nossa função do segundo grau vai ser sempre uma parábola, tá bom? Bom, ela pode ser representada de duas formas, ou voltada para baixo, como é no primeiro exemplo, né? Ou voltada para cima, como é aqui nesse segundo exemplo. Bom, quando a concavidade ela é voltada para baixo, isso quer dizer que o nosso A vai ser menor que zero. Ah, Ana Paula, mas como assim o nosso ar vai ser menor que zero? Bom, vamos lembrar lá da nossa lei de formação da função. F de x é igual a y, que é igual a menos ax ao quadrado mais bx mais c. Né? Então, quando a gente tem o a, ó, o coeficiente a, só que negativo, ou seja, menos a, né? Ou seja, a menor que zero, nós vamos ter a concavidade voltada para baixo. Ana Paula, como é que a gente repara isso? Ó, se a gente fizer uma carinha, vou fazer um olhinho dela aqui e outro olhinho dela aqui. Ela vai ficar como? Ela vai ficar triste, né? Ó, igual essa daqui, ó, vai ficar triste. Logo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que nós temos a concavidade do nosso gráfico voltada para baixo, tá? Agora, no outro exemplo, é o seguinte, nós temos a concavidade voltada para cima. Logo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que a nossa função, o nosso A da lei de formação vai ser o quê? Vai ser positivo, né? Ó. Então, ó, a lei de formação vai ser essa, ax ao quadrado mais bx mais c. E aí, voltada para cima, nós vamos ter o nosso A, ele precisa ser maior que zero, né? Ah, mas como é que eu faço para reparar isso? A mesma coisa, ó, A positivo, carinha contente, carinha feliz, né? Então, essa carinha ficou meio deformada, mas ela tá feliz. Então, né, quando nós temos o A menor que zero, nós temos a concavidade da nossa parábola voltada para baixo. E quando nós temos o A maior que zero, nós temos a concavidade da nossa parábola voltada para cima. Né? Outra coisa, existe uma coisa chamado vértice da parábola. No nosso primeiro exemplo, o vértice da parábola ele é aqui em cima, olha. Então, ele é o ponto máximo que a parábola pode atingir. Então, existe uma coisa chamada coordenada do vértice, né? Então, ó, esse pontinho aqui vai ser o nosso vértice. E geralmente ele é descrito pela coordenada xv e yv, né? X do vértice e y do vértice. Então, é esse pontinho aqui, ele é chamado de vértice da nossa parábola, tá? No outro gráfico, semelhante também, ó, só que o vértice vai ser cá embaixo, né? Vai ser o mínimo que a nossa parábola ela precisa atingir. Então, ó, também é chamado de vértice, né? E também com um par ordenado, né? Com um ponto de coordenada xv e yv. Tudo bem? Bom, então nós temos já duas informações, né? A terceira informação que eu queria que vocês tivessem é o seguinte: nós temos o eixo y aqui, beleza? Bom, o eixo y é aquele que está na vertical, né? E nós observamos que o que, ó, que a nossa parábola ela intercepta nesse pontinho aqui, né, em um ponto, o eixo y. E quem é esse ponto aqui? Esse ponto, ele nada mais é do que o C. Mas o C de onde, Ana Paula? É o nosso termo independente. É esse C aqui, olha.
é o C da lei de formação da função. Tá? Então, o ponto que intercepta o eixo x, o eixo y, vai ser o termo independente, aquele termo da função que está sempre só. E nesse caso é o C. Bom, já no outro exemplo, né, também vamos identificar quem é o C. Ó. Onde que o gráfico, né, a nossa parábola, intercepta o eixo y? É nesse pontinho aqui, ó. Então, aqui também vai ser o nosso C. Ó. Nosso C, ó. Então, beleza, né? E aí, então nós temos 3 pontos conhecidos, né? E vamos para o nosso quarto ponto, que é o quê? Que são as raízes, né? São os nossos 2 próximos pontos. Então vamos lá, as raízes. Onde que se encontram as raízes da nossa equação, da nossa função do segundo grau? Bom, elas se encontram, né, é onde a parábola intercepta o eixo x, ou seja, é onde é o ponto da parábola que bate no eixo x. Então, olha, então, no primeiro exemplo, esse aqui vai ser a raiz da nossa função e essa daqui vai ser a raiz da nossa função. Então, nós vamos ter 2 raízes na função polinomial do segundo grau, né? Nós podemos ter até 2 raízes. Existem casos de que nós não temos raízes reais, de que nós temos 2 raízes iguais e 2 raízes diferentes. Nesses exemplos aqui, são 2 raízes reais diferentes, né? Então, ó, esse ponto aqui e esse daqui são o quê? São o ponto onde a nossa parábola intercepta o eixo x, que é chamado de raiz da função, beleza? Então, ó, vamos descrevê-la aqui. Então, ó, esse pontinho aqui, vou botar uma setinha, vai ser a raiz da função, né? E no segundo exemplo, também vai ser a mesma coisa. Ó, o ponto da parábola que intercepta o eixo x vai ser esses 2 aqui. Esses 2 também são chamados de raiz da função, beleza? Bom, galera, por hoje é só. E esses pontos que eu mostrei a vocês já é suficiente para que nós possamos montar um gráfico, beleza? A partir desse ponto, né, de agora, nós vamos ver como encontrar, né, o vértice da parábola, as raízes da função, né, para facilitar a montagem do nosso gráfico, beleza? Até a próxima. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e se inscrever no nosso canal. Valeu, fiquem com Deus!